Você tem sentido fadiga constantemente, muita queda de cabelo, unha lascando, falta de libido, dorme e sempre acorda cansada? Então fica comigo nesse vídeo de hoje, porque eu vou te mostrar a importância que a tireoide tem em todas essas queixas e quais os principais nutrientes que vão te ajudar a sair dessa situação. Olá, sejam bem-vindas ao meu canal. Aqui eu falo com mulheres que querem conviver bem com o seu ciclo, prevenindo ou calando a sua doença autoimune. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante. Eu recebo muitas perguntas na caixinha lá do Instagram. Inclusive, se você ainda não me segue no Instagram, tá aqui o link para que você possa começar a seguir, porque diariamente lá eu falo sobre a minha própria rotina, quais são os alimentos, os suplementos que eu faço uso, que me ajudaram a colocar a doença autoimune em remissão. E hoje eu tenho qualidade de vida, tenho energia, vitalidade, conseguindo conciliar, através da nutrição e do estilo de vida, tanto os sintomas do climatério quanto os sintomas das duas doenças autoimunes. A tireoide é um órgão bem pequenininho, localizado aqui na frente do nosso pescoço, mas que tem uma importância gigantesca no corpo. É como se ela fosse um maestro que orquestra todas as funções de todos os outros hormônios. Quando a gente passa dos 30 anos, como é normal acontecer em todo o corpo, começa a haver uma redução da produção dos hormônios tireoidianos, assim como todos os outros órgãos do nosso corpo, toda a produção hormonal, ela começa a entrar em declínio. Isso é fisiológico. E a gente precisa entender que não é o processo de envelhecimento que vai causar a alteração desses hormônios. É justamente o contrário. É o declínio hormonal que faz com que um processo de envelhecimento aconteça. Por isso a importância de quanto mais cedo a gente olhar para isso, melhor, porque vamos conseguir fazer prevenção, utilizando os nutrientes corretos, mudando o estilo de vida da forma adequada, para que a gente consiga tornar esse processo o mais lento possível e consiga também conviver com essas mudanças que são inevitáveis. E para você começar a entender o funcionamento desse órgão, a tireoide produz um hormônio chamado tiroxina, ou T4. E esse não é o hormônio que vai fazer as funções específicas da tireoide. Primeiro, ele precisa se converter em T3, que é a triiodotironina. Esse sim é o hormônio ativo, que vai exercer as funções importantes da tireoide. E é importante entender que esse T4, que é o precursor do hormônio T3, que é o hormônio ativo, ele tem como matéria-prima um aminoácido chamado tirosina. Essa tirosina vai se associar a moléculas de iodo e, a partir daí, formar tanto o T4 quanto o T3. Só com essa informação você já percebe que dois nutrientes entraram aí, a tirosina e o iodo. Será que nós temos uma ingestão adequada desses dois nutrientes na nossa alimentação diária? Desconfio que não, porque a tirosina vai depender diretamente de um consumo proteico. E é muito comum, ao longo do tempo, a gente negligenciar a ingestão proteica, por N razões. Na nossa cultura, se dá muito mais ênfase ao consumo de carboidratos, de massas, principalmente aquelas fontes refinadas, feitas com farinhas brancas. Portanto, o consumo de proteína, ele sempre é deixado para depois, ele é um detalhe no nosso prato. E isso faz com que a nossa ingestão proteica ela fique sempre abaixo do que seria ideal. Quando falamos em mulheres em período de climatério, a necessidade proteica aumenta muito, porque nós temos uma tendência natural em decorrência dessa redução dos hormônios de ter perda muscular. E essa perda muscular vai comprometer muito o nosso metabolismo, porque a massa muscular é um tecido metabolicamente ativo. Quanto mais massa muscular nós temos, mais o nosso metabolismo funciona no estado ótimo, nos ajudando a queimar a gordura que já está acumulada no nosso corpo. Portanto, quanto mais massa muscular nós temos, menor a tendência, menor a facilidade de acúmulo de gordura. E o iodo é um mineral pouco falado, pouco conhecido. Quando a gente lembra dele, lembramos logo da tireoide. Mas será que o nosso consumo regular de iodo está adequado? Desde a década de 80, que é obrigatória a inclusão do iodo no sal de cozinha. E essa obrigatoriedade surgiu pela necessidade de prevenção do bócio. É uma hipertrofia dessa região da tireoide causada pelo hipotireoidismo. Só que essa recomendação da década de 80 é uma recomendação mínima necessária para que o bócio não surja. Considerando que com o passar dos anos a nossa necessidade de iodo aumenta por conta da necessidade de um melhor funcionamento da tireoide, é claro
que essa quantidade básica presente no sal de cozinha não vai ser suficiente. Por isso, a importância de se avaliar de forma personalizada essa necessidade para que possa ser prescrito como suplementação o iodo. É claro que isso vai depender de cada caso. Não estou dizendo aqui que todo mundo vai ter que começar a suplementar iodo por conta da tireoide. Mas vamos lembrar que essa ingestão, através do consumo do sal de cozinha, não é suficiente para demandas específicas ao longo da vida. A bomba que existe na nossa tireoide, que capta o iodo para que ele se combine à tirosina, formando o T4 e posteriormente o T3, é a mesma bomba que capta também cloro, brometo e flúor. E olha que interessante, como essa mesma bomba capta todos esses elementos, tudo vai depender da disponibilidade deles, ou seja, quanto maior a disponibilidade que eu tenho de um elemento desse, mais a minha bomba vai captar, porque para ela é indiferente se é iodo, se é flúor, se é brometo, se é cloro. Então, por isso que eu acredito que você já ouviu falar por aí pela internet do quanto é ruim a utilização de pastas dentais com flúor. E isso é verdade, não é mito, não. Se existe uma maior disponibilidade desse flúor em relação à disponibilidade de iodo, é óbvio que a bomba que está presente na tireoide vai fazer uma captação maior do flúor do que do iodo, porque eles competem entre si pelo mesmo receptor. E se a gente tem um acúmulo de flúor em relação ao iodo, o que vai acontecer é um grande prejuízo para essa tireoide, porque o elemento que ela precisa para funcionar é o iodo. E nesse caso está havendo um acúmulo do flúor. Da mesma forma, o cloro. E de que maneira a gente pode se contaminar com o cloro? Através do banho quente, principalmente. Porque a temperatura dilata os poros e a gente consegue jogar na nossa circulação sanguínea esse cloro presente no banho quente, na água quente, em maior quantidade. E automaticamente essa bomba da tireoide vai captar com mais rapidez, havendo também um possível acúmulo desse cloro no lugar do iodo. O brometo é um terceiro fator que está presente principalmente em alimentos refinados, feitos com farinha de trigo refinada, com farinha branca. Esse brometo, se consumido em excesso também, lembra que eu falei no início que o consumo de carboidratos ultrapassa a ingestão de proteínas? Então, nesse caso, esse excesso de consumo de carboidrato já vai transportar também um monte de brometo. E se não há um consumo adequado de proteína em paralelo, vai haver um déficit da tirosina com excesso de brometo. Essa bomba na tireoide vai captar esse brometo também como um terceiro elemento que compete com o iodo, e a deficiência do iodo junto ao excesso desses outros elementos vai fazer também com que essa tireoide, com o passar do tempo, comece a entrar em uma disfunção. Ela comece a trabalhar aquém da sua potência. E isso vai gerar todos aqueles sintomas, aquelas queixas que eu citei logo no início do vídeo. Você lembra? Essa deficiência de iodo que vai acontecer por todos esses fatores aí, começa a gerar uma hipertrofia da tireoide. Por isso que é muito comum, quando a gente vai fazer os exames de rotina de ultrassom de tireoide, muitas vezes se identifica lá uma leve hipertrofia, a presença de cistos. O que é que isso quer dizer? E eu não estou aqui dando diagnóstico, mas são dois fatores que sinalizam uma necessidade muito grande do iodo para que essa tireoide funcione no seu estado ótimo. Porque se ela está funcionando, fazendo muito esforço, é porque ela não tem a matéria-prima básica para que esse funcionamento aconteça. E daí chega uma hora que tudo se esgota mesmo. Você vai começar a sentir isso como reflexo na sua vida diária. A fadiga, a memória ruim, muito cansaço, cabelo caindo, indisposição, a falta de energia extrema, ausência de libido, dormir e acordar cansada como se não estivesse dormindo. E tudo isso rouba muito a qualidade de vida. E o grande erro aí nesse momento é que muitas vezes essas pessoas buscam o autodiagnóstico e se automedicam ou se autossuplementam com termogênicos, com cafeína, achando que essa falta de energia seria por conta disso. Só que nesse caso é uma causa muito mais profunda que você precisa ir a fundo para investigar. E infelizmente, muitos médicos com a visão ainda tradicionalista de tratamento vê que eles estão dentro da normalidade ali pelos níveis de laboratório e mesmo com toda a indisposição, com todas essas queixas que você apresenta, ele diz que não é nada, porque os exames estão normais e pede para que você volte daqui a um ano para acompanhar. Só que nesse intervalo de tempo aí, essa qualidade de vida que você deveria ter, você não está tendo. Você tem muitas queixas e só você sabe o quanto isso te incomoda. Por isso a importância de sempre fazer um acompanhamento nutricional, de preferência com um profissional que tem a visão integrada
integrativa, porque ele vai conseguir te ver como um todo. Vai olhar não só para a sua tireoide, mas vai avaliar os seus exames, comparando esses resultados atuais com resultados anteriores, vai conversar com você sobre o seu consumo alimentar, como é que está sendo a sua rotina de vida, seus hábitos, olhar também para o seu aspecto emocional, se existe ansiedade, qual o nível de estresse que você encara aí na sua rotina diária. Tudo isso é importante dentro de um contexto para que a gente possa identificar as reais causas dessas queixas que você está apresentando. E na grande maioria das vezes, a causa vai estar lá na tireoide mesmo, porque você viu até agora, pela minha explicação, a quantidade de fatores que a gente se expõe diariamente que prejudicam a função da nossa tireoide. E você sabia também que quanto maior o nível de estresse, maior o dano a essa tireoide, porque chega um momento que a produção do cortisol ela aumenta tanto que pode haver uma falência nessa produção. E chega um momento em que a produção do cortisol não dá conta de nos manter despertas, acordadas, dispostas para as atividades do dia a dia. E isso vai gerar um transtorno no eixo hipófise-hipotálamo, que não vai conseguir sinalizar para a tireoide que ela precisa produzir T4 e converter ele em T3. É por isso que a avaliação isolada lá da tireoide não vai nos trazer respostas. Você precisa ser avaliada como um todo. É importante, nesse momento, avaliar se você não tem alguma predisposição para autoimunidade, porque pode ser uma doença de Hashimoto também. E nesse caso, apenas a reposição hormonal de T4 isolada não vai resolver a situação. É importante avaliar a saúde intestinal, se existe hiperpermeabilidade, se existe alguma sensibilidade alimentar. O glúten é um fator que agride muito a tireoide, justamente por conta dessa hiperpermeabilidade. E tem um vídeo aqui onde eu explico sobre isso também. E aí, independente do fator causal que está gerando prejuízo à sua tireoide, alguns nutrientes são indispensáveis. Eu já citei aqui a tirosina e o iodo, que são matérias-primas indispensáveis para compor o hormônio T4 e ele possa fazer a conversão adequada em T3, que é o hormônio ativo. Outros nutrientes importantes, o mioinositol, que vai melhorar o funcionamento da tireoide, melhorando a captação de TSH por ela. A vitamina D, fundamental, porque é um hormônio que tem uma ação anti-inflamatória, imunomoduladora, e como nós temos receptores de vitamina D também na tireoide, é fundamental que essa ingestão seja feita de forma adequada, principalmente através de suplementação. O selênio é um mineral antioxidante muito importante para a tireoide também, porque vai ter uma ação protetora antioxidante a essa glândula, reduzindo também a presença de anticorpos. O ferro é outra matéria-prima importante também, que vai compor o T4, para que ele possa fazer uma conversão adequada em T3. Os dois parceiros, zinco e cobre, que sempre devem ser prescritos juntos, sendo que o zinco vai compor a T4 e o cobre otimiza essa função do zinco. Por isso que ambos têm que ser prescritos juntos, sempre. O magnésio, anti-inflamatório, reduz anticorpos, principalmente se existe aí um risco de autoimunidade nessa tireoide. Pessoas que têm Hashimoto normalmente têm deficiência de magnésio, por isso a importância da suplementação dele. E o magnésio exerce no nosso corpo mais de 300 funções. E é óbvio que ele vai ter uma utilidade muito grande também para a tireoide. Tem um vídeo específico sobre o magnésio, eu vou colocar aqui na descrição para que você assista como complementação a esse vídeo aqui. Lá eu explico todas as formas de magnésio que existem, qual a indicação de cada uma delas. Vitaminas do complexo B também ajudam o T4 a fazer a conversão em T3, que é a formativa do hormônio. Você viu aqui que são vários micronutrientes, aminoácidos que são importantes para que a nossa tireoide possa funcionar no seu estado ótimo, fazendo sempre essa produção do T4 de forma adequada e esse T4 se convertendo em T3, que é a formativa dele. E assim você perceber a energia, disposição, melhora de foco, de memória, de atenção, de vitalidade, para que você possa realizar as atividades do dia a dia com mais disposição. Duas coisas complementares a essa reposição desses nutrientes, que é um bom tratamento de detoxificação, porque a gente viu o quanto substâncias externas, elementos externos, podem sobrecarregar essa tireoide. Eu citei aqui o brometo, o flúor, o cloro, mas também existe toda a contaminação ambiental, através de resíduos de utensílios como alumínio, os agrotóxicos, poluição do ar, poluição da água. Tudo isso sobrecarrega muito a nossa tireoide, porque o seu receptor ele capta
todos esses elementos. E se a gente não tem a disponibilidade no corpo dos nutrientes que a tireoide precisa em quantidade suficiente, ela vai acabar captando esses outros elementos. E isso vai gerar danos a essa tireoide com o passar do tempo. Por isso a importância de um bom tratamento de detoxificação no início de tudo, para que o nosso fígado possa converter tudo que é tóxico no nosso corpo em substâncias menos tóxicas e haver uma eliminação adequada através da urina, através do intestino, através do suor e através desse processo de limpeza necessário no início do tratamento. Aí sim fazemos a reposição de todos esses nutrientes que eu citei aqui. E aí sim você vai perceber uma melhora visível na sua qualidade de vida e uma recuperação total na sua vitalidade. Eu espero que esse vídeo de hoje tenha te ajudado a desvendar esses mistérios da tireoide, entendendo que mesmo sendo uma glândula pequenininha, ela deve ser vista com todo carinho e a gente deve cuidar dela com muita atenção, fazendo a reposição adequada de todos esses nutrientes que ela precisa para trabalhar na melhor potência. E vamos lembrar que tudo que o nosso corpo nos entrega de resultado tem relação com aquilo que a gente dá para ele. Então, se você dá os alimentos adequados, os nutrientes em quantidade suficiente, pelo tempo necessário, se você tem um autocuidado verdadeiro, o seu corpo vai te devolver tudo isso em dobro, em bem-estar, em disposição, em energia, em vitalidade. Um grande beijo e a gente se vê no próximo vídeo.